Eu não admito ouvir, seja lá de um professor, de um pai, de um adulto, que eles não querem nada. Pude perceber a interação, né, o interesse deles. Estão se sentindo valorizados, né? É algo realmente diferente. Porque eles se sentiram comprometidos. E quando a gente se compromete, a gente gosta de participar. Aí a gente vem na expectativa de dizer assim, eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente sabe. Simplesmente ter uma troca de ideias com esses alunos para que eles consigam pensar por si próprios. E quando ele se entende como um sujeito capaz de criar arte, que a arte é extremamente poderosa, ele também entende que ele não deveria aceitar menos do que ele merece. É importante que a gente traga essa discussão, porque na verdade é conversar com eles sobre a vida deles. Então, a gente consegue interagir porque os meninos se reconhecem no diálogo. Acredito na concepção de educação em que os alunos, os estudantes, né, eles participam. A comunidade escolar deve participar. Então, assim, a gente sempre vem falando que é preciso proporcionar isso a eles e a gente não cria essas estratégias, né? Então, nossa gestão, desde quando nós assumimos, nós buscamos isso. Chamar atenção para esse lugar dele de protagonista, de partícipe. Fico muito feliz em perceber que os alunos eles aderiram à proposta, eles estão, né, participando. Tive a oportunidade de estar ministrando junto com a equipe do NAI, né, a oficina de namoro ou amizade, onde pude perceber a interação, né, o interesse deles, onde nós estivemos abordando questões sobre a questão, né, da sexualidade, do gênero, a questão do diálogo, né, deles com os familiares acerca de temas tão importantes, né, que é a questão do namoro. Eles estão se aproximando, né, de uma idade onde esse sentimento já vai sendo, né, despertando em cada um. Então é muito importante que a família esteja acompanhando. E sobretudo também a escola, que é um lugar de educar, um lugar de transmitir conhecimento, mas também lugar de preparar para a vida. Nesse meu caminhar, nessa minha jornada de professora, eu nunca participei de uma jornada estudantil. Sempre a jornada com a formatação para professores, coordenadores, mais específica para os alunos. Então, assim, eu estou muito encantada com a ideia, feliz. Nós tivemos um momento de abertura, mas depois com os alunos, eles compreenderam a essência do que significa ter uma autoestima, a importância para a vida deles. Não só como estudantes, mas como seres, como pessoas, e que o futuro que trará de positivo eles trabalhando essa autoestima deles. Assim como nós temos, a gente sempre costuma valorizá-los, né, com a FLITEM, onde eles são os responsáveis pelas reproduções das peças para a nossa feira literária. Neste momento de valorização, com essa jornada, eles estão colaborando, eles estão interagindo. A gente veio com um desafio de fazer com que eles dessem alma e vida às ideias. E eu diria assim, o que tem de mais moderno hoje na academia são as metodologias ativas, em que o professor ele é um maestro que está ali conduzindo, mas o grande protagonismo é dos alunos. Então eu achei genial a ideia de Terra Nova, das pessoas que trouxeram isso para a jornada, que sempre foi uma jornada pedagógica, com os professores e coordenadores sendo preparados, que é importante, e os alunos sempre ficaram meio passivos nessa história toda. Então, essa coisa de trazer o holofote, trazer a luz para eles. Eu quero ouvir a sua voz. Eu vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. A gente descobriu que
esse leque de opções que nós crescemos tendo, né? A gente cresceu tendo esse leque de opções. Isso foi bom para a nossa vida pessoal. Isso tem sido bom para a nossa vida profissional como artistas que somos. Eu sou cantor, Simone também é cantora. Essa vivência toda, de toda uma vida de musicalidade, está exposto no nosso trabalho e a gente quer passar isso para as pessoas, não apenas cantando, não apenas nos nossos shows. A gente quer bater um papo com os jovens, a gente quer bater um papo com as pessoas que pensam diferente de como a gente pensa, mas como a Simone falou, sem querer induzir ninguém a pensar igual, respeitando os pensamentos. Respeitando, até porque cada um tem o livre-arbítrio de gostar do que quiser gostar, mas um aspecto importante é que esses adolescentes, eles consigam enxergar que existem outras coisas, outras vertentes, e que explorar essas outras vertentes, ouvir o que outros estilos musicais têm a dizer, é importante não só para quem quer seguir uma carreira artística, mas para a vida em si. Um terreiro em Salvador foi atingido e a mãe de santo foi morta. Então esse dia 21 de janeiro é um dia simbólico para a gente poder discutir a intolerância religiosa. Sobretudo num país que tem altos índices de racismo, num país que tem altos índices de machismo, de feminicídio, de morte de LGBTs. Então, é uma pauta importante de ser discutida com os jovens, porque é a base da sociedade e que está vindo aí para o mundo, que vai se comunicar, que vai estudar. Então, eu entendo que a gente precisa modificar a consciência desses jovens que já vem de história familiar de manutenção dessas relações, de estrutura, de falas violentas, agressivas, como a gente discutiu aqui, os termos que a gente utiliza de forma pejorativa, muitas vezes sem perceber, e que isso acaba construindo, fundamentando a sociedade que a gente tem hoje. Felizmente, o Brasil é um país muito racista, é um país onde as penitenciárias estão lotadas de pessoas negras, é um país onde as relações de trabalho ainda se assemelham com as relações escravistas, e no município de Terra Nova, que tem uma maioria maçante, mais de 90%, que se assume diante dos dados do IBGE como pessoas negras, o que é um diferencial, é importante que a gente traga essa discussão, porque na verdade é conversar com eles sobre a vida deles. Então quando a gente chega e traz conceitos como música do Racionais, músicas de Emicida, e mostra que aquilo também é poesia e traz outros conceitos e outros escritores, outros poetas como Santos Suarana, como as minhas poesias, como a do Giovanni Sobrevivente, esse jovem diz, mas o meu vizinho também faz isso, mas eu tenho um amigo que também escreve isso, eu gosto daquela música, eu não sabia que era poesia, eu não sabia que Racionais também era poesia. Então é legal porque ele sai dos muros da escola, ele transpassa, e quando ele se entende como um sujeito capaz de criar arte, que a arte é extremamente poderosa, tanto para que ele consiga se expressar, quanto para que ele consiga entender o mundo e questionar também o mundo. A arte também é para incomodar. Quando ele se torna esse sujeito de valor, ele também entende que ele não deveria aceitar menos do que ele merece, ele vai querer estudar mais. Ele vai querer ser uma pessoa melhor, ele vai querer também ser um bom filho, ele vai querer ser um bom cidadão, ele vai querer ler também. A nossa oficina agora, a gente teve um menino que resolveu cantar. Ele canta inclusive lindamente, eu esqueci o nome dele, mas ele canta lindamente. E isso a gente acabou fazendo na oficina, um sarau. A gente abriu para poesia, a gente deu as dicas de como fazer, mas deixou aberto. Porque porque a arte em si, ela é aberta. Não tem um manual para fazer poesia. Muitas pessoas fazem de formas diferentes. E é lindo quando a gente tem alunos envolvidos que realmente querem fazer com a gente e entendem que eles são capazes de fazer. E eu estou nessa expectativa de tentar passar para eles o buscar dessa autoestima. E que ela não só seja hoje só umas palavras, que eles captem a mensagem do que é e levem para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E o que eu vi foi o seguinte, como as pessoas surpreendem a gente, como essa garotada que está aí, que às vezes tem tanto preconceito, né, tanto estigma, e como você traz uma proposta honesta, uma coisa lúdica, mostrando que aprender é prazer e não sofrer, como eles compram essa ideia, como eles participam. Até para você respeitar as diferenças, para que você não crie uma certa resistência a qualquer outro estilo musical, e isso vai se refletir na vida de cada um também. E que bom que a gente está fazendo parte dessa jornada, porque mais um tema, nós somos apenas mais uma gota diante desse oceano que é essa jornada, de tantos outros temas e de tantos outros convidados
especialíssimos que estão aqui. A gente está muito honrado de fazer parte de tudo isso. Eu tenho certeza que eu estou e eu tenho certeza que Simone também está. Foi um aprendizado. A gente vai ser um marco em Terra Nova, essa jornada estudantil. Estamos aqui todos felizes com isso, né? Eles nos dão esse retorno, os alunos. Eles, hoje, ao final de algumas oficinas, aí chegaram para mim e disseram: nós queremos vir à tarde, nós queremos mais. Essa é a primeira desse ano, né? Nós vamos ter esse ano ainda mais jornadas. Então isso é muito bom. Outro dia eu escrevi na minha rede social, né, que a alegria de secretário de educação é ver o aluno, é ver o estudante produzindo, aprendendo e feliz. Então isso é muito gratificante. De fato é uma ação pioneira, porque é algo que a gente não vê em outros municípios. E nós, tanto eu quanto a equipe que trabalha comigo, né, nós não nos limitamos a repetir o que nós, né, o que sempre foi assim. Então a gente recusa esse negócio de sempre foi assim. A gente quer, olha a realidade, olha as fomes, né, dos nossos estudantes, as fomes que nós temos. E aí a partir desse olhar para essas fomes é que a gente vai planejando, vai sonhando e faz acontecer.